O diabo é Giauai? Duvidar que o diabo transporta os feiticeiros de um lado para o outro equivale a ridicularizar a história evangélica. Jean Bouren, 1558. O pai da mentira desobedece não apenas a regras consuetudinárias da divisão sexual do trabalho, auxiliando às vezes suas esposas, amantes em serviços tipicamente femininos, como também, para escândalo e confusão dos teólogos, assume no mundo ibérico comportamento sexual desviante, praticando lascivamente inclusive o homoerotismo e a sodomia. Seguindo a tradição teológica baseada no Expositio Epistolae, Polem ad Romanos, de autoria do cardeal Hugo, citado na nota 5 do 959 das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, feitas e ordenadas por Dom Sebastião Monteiro David 1707. S. Paulo, Tip. 2 de dezembro, 1853. Nunca, doutor algum defendeu que o diabo fora sucubus sub specie viri, sodomitae. Diabo e veado, ao mesmo tempo, segundo os doutores, não havia água benta que curasse. Poderiam constituir perigosa ameaça para os exorcistas, muitos deles inveterados no vício dos clérigos, como chamavam nesta época a homossexualidade. Os doutores iam mais longe em seus devaneios místico-demonológicos, diziam que a sodomia era um crime tão indigno, horroroso e abominável, que parece feio até mesmo ao demônio, segundo se pode ver, estampado nas constituições episcopais ibero-americanas, inclusive nas primeiras constituições do arcebispado da Bahia 1707, que serviram de fio condutor para a organização moral e religiosa da América Portuguesa. Diz o 958. É tão péssimo e horrendo o crime de sodomia, e tão encontrado com a ordem da natureza, e indigno de ser nomeado, que se chama nefando, que é o mesmo que pecado em que se não pode falar, quanto mais cometer. Provoca a ira de Deus, que por ele vem tempestades, terremotos, pestes, fomes e se abrasaram, e soverteram 5 cidades, 2 delas somente por serem vizinhas da Sodoma e Gomorra onde ele se cometia. Não obstante a relutância da teologia moral em dar crédito aos demonistas que diziam ter mantido cópula sodomítica com o malvado, o povo sempre acreditou mais nos depoimentos dos possessos do que na opinião dos teóricos. Vox populi, vox dei. E como os rituais de exorcismo costumavam ser públicos, no meio das igrejas ou até das praças, quando era excessiva a ocorrência de curiosos, os gritos, contorções e diabruras dos energúmenos devia convencer muito mais fortemente do que o latinório dos exorcistas. Segundo Rua Villeneuve, demonógrafo contemporâneo dos mais eruditos, certos demônios particulares receberam como missão satisfazer pessoas do terceiro sexo. Coninho e Ezeguepa dormia com um grande cão negro a quem chamava Senhor, e Henrique III, famoso pelas relações homossexuais com seus guapos Megnens, costumava se abandonar nos braços musculosos do férvido Terragon, seu demônio preferido. Villeneuve, op. Citação. P. 69. Na obra Croyances Populaires, Franceses 1859, a referência a um monge a quem o demo prometeu saúde, riquezas e glória, em troca de um pequeno sacrifício. Que sacrifício? Perguntou o clérigo. O sacrifício do que há de mais delicioso num homem, retrucou, debochado este diabo gay, que, após conhecer sodomiticamente o frade interesseiro, acabou por a renegar a fé e certamente encontra-se até hoje gozando prazerosamente de seu fôncubo nas profundezas do inferno. NOGNT. G. Croyances Populaires Franceses. Paris, 1859. 216217. Já nos referimos anteriormente ao fato de que tanto as bruxas espanholas quanto as possessas lusitanas diziam que o demo
possuía seja pela dianteira, seja pela traseira. Quer dizer, a sodomia heterossexual fazia, portanto, parte da lascívia de Abreu. A cópula anal, seguindo a tradição levítica, era também, para os cristãos, pecado nefando dos mais graves e vergonhosos, posto que significa a junção dos sexos opostos apropriados através do vaso impróprio. Dezenas de portugueses e brasileiros foram denunciados por suas mulheres de terem praticado tal crime. Apenas como curiosidade, segundo a revista Playboy, numa pesquisa realizada nos Estados Unidos em 1973, 30% dos homens, solteiros e casados, costumavam praticar o coito anal com suas parceiras, um prato cheio para os inquisidores. Contava a angolana Maria de Jesus, deflorada aos 12 anos pelo diabo, no bairro de Alfama, que nos conventículos satânicos, no lugar da moita, às vezes o capeta que, segundo ela, era bonito de cara e, feio de corpo tinha cópula, consigo, com sexo de homem, outras vezes, se tratava torpemente com ela, como mulher, com figura de mulher, mostrando ter peitos pequenos e vaso de mulher como o dela, porém, mais pequeno, e tinham muitos atos de cópula, 4 atos por noite. Quando o demônio copulava com ela como homem, tinha ela trabalho e dores na parte pudenda. Por causa disso, às vezes repugnava tais ações, mas quando era em figura de mulher, que foi por mais vezes, não experimentava dor em si, antes deleite. Embora a partir dos meados do século XVII, os inquisidores lusitanos, após uma consulta da Inquisição de Goa Tindia, tenham excluído o lesbianismo da categoria de sodomia perfeita, deixando por conseguinte de ser crime, a concupiscência entre mulheres continuava a ser pecado mortal e, como tal, também praticado pelo diabo. Em Portugal dos 700, digno de nota é que, malgrado a ocorrência frequente do tribadismo nos conventos de freiras, não encontramos até agora nenhum caso de monjas demonopatas que tivessem mantido relações sáficas com a serpente. Quanto à ocorrência de relações sexuais do demônio enquanto sodomita, encontramos na Torre do Tombo apenas um episódio que traz à baila novamente o fantasioso escravo mina José Francisco Pereira, o mandingueiro mais respeitado em Lisboa no primeiro quartel do século XVIII. Após confessar inúmeras transas com o rabudo súcubo cf. p. 88, este demonopata disse mais, que, também com o demônio se tratava, torpe e lascivamente, ambos com formas de homens, metendo-os membros pelas pernas um do outro e derramando entre elas. E o que o demônio derramava era coisa fria, e quando o diabo o procurava pelo vaso traseiro, sempre sentiu que o penetrava e derramava dentro dele coisa fria. Sentia grande dor e aspereza, a barriga lhe começava a doer e sentia nela alguma inchação, e do seu mesmo vaso traseiro deitava sangue. E depois que veio apresentar-se, nesta inquisição, ainda teve cópula com o diabo, servindo-lhe de mulher, e o diabo teve com ele pelo modo de sodomia que tem declarado, e sempre o diabo o advertiu para que no santo ofício não confessasse nada do que com ele tinha passado, dizendo-lhe que, se confessasse, lhe haveria de dar rigorosos castigos, mas não lhe disse quais haviam de ser. A descrição da relação homossexual entre o africano e o diabo segue o mesmo jargão e estilo com que os notários do santo ofício redigiam as confissões dos réus no crime de sodomia. As variações homoeróticas idem, posto que centenas de fanchonos e somitigos, para evitar cometer o crime em sua perfeição, contentavam-se em praticar a coxeta, meter ad invicem os membros no meio das pernas um do outro, pecado sim, mas não crime suscetível de pena mortal. O diabo, porém, pratica a perfeita sodomia,
penetratio cum seminis, effusione penetração com ejaculação. Uma semana após tal confissão, inédita no Santo Ofício, o mandingueiro acrescenta mais alguns detalhes. Perguntam-lhe os inquisidores qual cópula tinha mais deleite. Curiosidade malsã, diria Foucault. Fazendo o diabo o papel de mulher, respondeu o réu, a de sodomia lhe era penosa e dolorosa. Apesar de ter anteriormente dito que, quando penetrava a vagina do tentador, seu pênis saía moído e os testículos doloridos. Acrescenta mais, que no vai de cavalinhos não apenas ele, réu, mantinha cópula dando seu vaso traseiro ao demônio o mesmo, faziam seus 5 companheiros de feitiço, todos súcubos do demo, fodichão. E mais, às vezes o diabo vinha em mesmo número que seus companheiros. Outras vezes vinha, só, e servia a todos de homem e de mulher como mulher dava-se o nome de Virgínia ou Vitória. Haja tesão para satisfazer aos 5 negros demonomaníacos. A discussão e avaliação das confissões deste endemoninhado pelos inquisidores merecem nossa atenção, pois revelam-nos aspectos importantes da teologia moral a respeito dos hábitos sexuais de Lúcifer. Diz o documento, foram vistos, segunda vez, na mesa do Santo Ofício, em 16 de abril de 1731, estes, autos, culpas e confissões de José Francisco Pereira, homem preto, escravo. Pelo que o réu confessou, fica em verdade a certeza infalível ter pacto, amizade e comunicação com o demônio, tratando com o diabo com familiaridade e torpezas, oferecendo-lhe sua alma, corpo e sangue, que o demônio lhe tirou, ferindo-o com uma navalha no braço esquerdo, mostrando ainda a cicatriz. E com o mesmo demônio por muitos anos se tratava torpe e, lascivamente, servindo-lhe de súcubo qual para o tal ato tomava a forma e figura de mulher de instante a instante, e que o demônio lhe servia de incubo e penetrava pelo seu vaso prepóstero, o que sucedeu muitas vezes. A qual confissão não se faz inverossímil nem repugnante. Nela, mostrou-se o réu em lágrimas em sinal de arrependimento. E sendo examinadas as confissões do réu, dá respostas que não são de entendimento de um preto e rústico, dizendo o mesmo que em casos semelhantes trazem os doutores, e nas mesmas torpezas, sendo o demônio súcubo ou lancubo. Experimentava asperezas, dores, frialdades e todos os mais sinais que trazem os doutores nos ajuntamentos diabólicos torpes e lascivos, assentando que sempre lhe custara mais penetrar o demônio servindo-lhe de súcubo e, com menos deleitação do que as mulheres que deflorava, sendo excessivamente estragado no vício da luxúria. E ainda que consta o demônio, tentando para o pecado nefando, foge de o ver consumar, como dizem os doutores, e também que nunca se soube de confissões das feiticeiras da Espanha, França e Alemanha, que o diabo tratasse com elas com cópula prepóstera e ajuntamento sodomítico. Contudo, não consideram os doutores velhos inverossímil a confissão do réu nesta parte, assim, porque ele diz que o demônio, ainda servindo de súcubo, estava mostrando a forma e figura de sexo viril, como, também porque muitos doutores têm nas inquisições da Itália que muitas feiticeiras confessavam que o demônio se tratava com ela sodomiticamente, e ele, sendo cabeça, autor e motor de todas as maldades, não é muito que praticasse com o réu e com os mais sequazes que declaram assistir aos conventículos diabólicos esta abominável culpa, sendo todos homens, servindo-lhe o demônio de mulher, mudando-o ao figura crível, e exercitasse com ele a tal espécie de torpeza como espírito torpe, imundo e vil, da qual dá o réu verossímil razão dizendo-lhe era violenta pela dor e aspereza e frialdade que experimentava, derramando o sangue do seu vaso prepóstero e sentindo dor
na barriga inchação. Sua sentença final, açoites pelas ruas públicas de Lisboa, cifra, sanguinis effusionem. Ouvir sua sentença no auto público de fé, onde fará abjuração da fé. Usar o hábito de penitenciado São Benito perpetuamente. Degradado por 5 anos para remar nas galés. Dei rei, ficará proibido de entrar em Lisboa para sempre. Castigo razoavelmente pequeno, convenhamos, para um escravo tão possuído pelo príncipe das trevas. Fonte: Religião e Sociedade, outubro de 1985.